Capítulo 8. A Dama. Ouvindo, ou antes suspeitando o convite que Félix dirigira ao canho no momento de sair, Catita foi à janela. Para quê? Nem ela o sabia. Talvez para ver a direção que os rapazes tomavam, ou para escutar as primeiras palavras que entre si trocariam. Com o rosto colado nas frestas da rótula, esperou que os dois saíssem. O silêncio profundo que ambos guardavam assustou a rapariga. Presa de uma ansiedade cruel à porta, ganhou a rua e, protegida pela escuridão, pôde, esgueirando-se ao longo das paredes, acompanhar Manuel e Félix, sem que eles a percebessem. Assim, a poucos passos deles, oculta no vão que havia entre duas casas, pôde ouvir toda a conversa. Quando, porém, Manuel recusou brigar com Félix por sua causa, a alma da rapariga, confrangida pelas palavras de desespero, estalou em um soluço. Receosa de trair-se, resvalou para dobrar a próxima esquina e de todo afastar-se. Foi nessa ocasião que os dois viram seu vulto e quiseram segui-lo, mas ela se tinha encoberto no oitão da casa. Depois que Manuel e o companheiro entraram na taberna, Catita, arrastada pela ardente curiosidade, foi transida e perplexa encostar o rosto à rótula. A noite ameaçava chuva. De vez em quando vinha uma rajada que transpassava. E, contudo, sentia a moça abrasar-lhe a fronte. Repeliu sobre as espadas a mantilha que trouxera. Apertando a mão contra o peito para sopitar as rijas palpitações do coração que faziam tremer a gelosia. Pela fresta que deixavam as abas da janela cerrada, Catita viu através do xadrez da rótula um aposento esclarecido por 3 ou 4 candeias de latão. No centro havia uma pequena mesa oblonga, sobre a qual estavam apinhadas umas 15 pessoas, gaúchos e peões atentas ao jogo. No fundo, a missé tocava na guitarra um lundu, ao som do qual sapateavam alguns rapazes. Manuel tomou lugar a um canto da mesa, defronte de Félix. Enquanto os outros continuavam o jogo da primeira, armaram eles um pacal para decidir a aposta. Da primeira cartada, o canho bateu 9 e ganhou a partida. Bem lhe disse eu que não havíamos de brigar. Veremos, disse o rapaz a voz surda. Manuel encolheu os ombros. Não há mais quem queira? Topo eu, exclamou Chico Baeta, atirando um patacão sobre a mesa. Correram as cartas, e Manuel ganhou não só esta, mas como as partidas seguintes. As moedas de prata passaram da bolsa do peão para as mãos de seu feliz parceiro. Quer ir tudo contra o pombo? Olhe que é um pingo de mão cheia. Vá, respondeu Manuel cortando o baralho. A sorte ainda o favoreceu. Chico levantou-se desesperado. Que véia! Exclamou os outros. Ninguém resiste. Não dá mais desforra? Perguntou Chico desesperado. Então, enquanto quiser, pois eu paro a missé. A missé? Replicou Manuel com um sorriso interrogador. Não conhece? Pois veja que bonita rapariga. Vem cá, missé. Que é isto? Perguntou a rapariga, aproximando-se da mesa. O Chico parou você no jogo, disseram algumas vozes. Hein? É para me desforrar, missé. Mas se não queres, desde que você empenhou sua palavra, respondeu a rapariga com a voz repassada de mágoa. Uma lágrima lhe desfiou lentamente pela face. Não te consoles, meu bem. Olha, se eu te perder, amanhã arremato para mim as primeiras balas dos camurus, a troco das retalhas e laçaços que hei de arrumar-lhes. E se isto tem de suceder, não é melhor que fiques amparada? Deixa-te dessas ideias, Chico. Havemos de ganhar. Eu tenho boa mão. Quero cortar o baralho. Um riso jovial espancara de repente a melancolia do lindo rosto da rapariga e espargira nele o brilho da esperança. Então, valeu? Perguntou o Chico a Manuel. Eu topo tudo, respondeu este. Desde o princípio da cena que cessara o jogo da primeira, todos os parceiros agora, atentos ao pacal, aguardavam a decisão da partida de empenho. A missé talhou as cartas. Cada um dos dois parceiros tirou 3 alternadamente do baralho colocado no centro. Cabia a mão ao Chico. Este, no meio à ansiedade geral,
Começou a filar o ponto na palma. A primeira carta voltada sobre a mesa era um 4. As duas restantes, emborcadas uma sobre a outra, escorregavam lentamente ao atrito dos dedos do jogador. Figura! Disseram em torno, vendo aparecer a pluma do valete de espadas. O Chico não falava. Todo ele estava nos olhos. Ajeitando as duas cartas e voltando-as em sentido contrário, começou a filar a terceira. Era esta que devia determinar o ponto e, portanto, as probabilidades do ganho. Queremos isto bem chuleado, disse um peão. Vê logo, Chico. Atalhou a Missé, impaciente. Qual? Pois aí é que está a graça. Manuel, deitando no meio da mesa, sobre uma pilha de moedas, suas 3 cartas cobertas, se derreava contra o banco e olhava a sorrir o rosto do parceiro agitado pelas várias comoções do jogo. Quadrejou! Esta exclamação partiu dos lábios de alguns que distinguiram, o primeiro no alto da carta, as quinas de 2 losangos de ouro. Quando estes levantavam a cabeça para resfolgar daquela atenção imóvel, os outros, por sua vez, gritavam. Vendo as 2 marcas no lado da carta, ainda quadreja! A emoção e curiosidade tocavam agora o auge com os 5. O Chico bateria pacal. Todos os olhos estavam presos no branco da carta, que subia lentamente estremecida pelos dedos convulsos do jogador. Ninguém respirava. Quanto a Missé e o amante, pareciam assombrados. Envido! Acudiu Manuel rindo. O Chico abaixou as cartas e esperou um momento. Não havendo quem aceitasse o envite, continuou a filar o ponto com a mesma lentidão. De vez em quando parava, tolhido pela emoção, até que afinal levantou-se de um ímpeto, como impelido por súbita explosão. Entanto, o peito arquejante respirava estrepitosamente, soltando roantes, aspirando uma palavra que soltara de todos os lábios. Pintou! Com efeito, aí estavam espalhadas na mesa as 3 cartas, o valete, o 4 e os 5 de ouros que faziam 9. O Chico tinha batido pacal e tiritava de prazer. Abraçado com a Missé, começaram ambos a sapatear um passo de tatu, chorando como as 2 crianças. Tanto era a alegria. Os outros companheiros contemplavam enternecidos aquela cena. Pois eu ainda envido, disse Manuel com a maior calma. Houve geral surpresa. Já todos supunham a partida ganha, quando se levanta aquela voz para lembrar que ainda faltava alguma coisa. Pois não se conhecia o ponto do contrário. Ah! Quer empatar? Disse Chico com um sorriso amarelo. Empatar? Quero ganhar. Mas olhe que foi pacal batido. Há outro mais valente do que esse. O Dias. E o de Coringa. Então em vida mesmo? Já disse. Pois topo. Fizeram-se várias paradas, caçando moeda com moeda, e todos ansiosos esperavam pelo desfecho da partida, cujo interesse cada vez subia de ponto. Olhem! O as aí está! Disse Manuel, voltando com a ponta da unha, a primeira das 3 cartas, e o Coringa também. O Chico e os parceiros do envite empalideceram, vendo quase realizado o dito do canho. E a outra? Disse um, apontando para a última carta. Esta não tem que ver, é figura, e não passa de uma dama para fazer cortesia à moça. Acabando de proferir estas palavras, que ele endereçou com um sorriso a Missé, o gaúcho voltou rapidamente à carta. Foi profundo o assombro. Era com efeito uma dama. O Chico tinha perdido. O dinheiro, o cavalo e a amante pertenciam ao canho. Quando passou a confusão que seguira ao primeiro espanto, viu-se o Chico apertando pela última vez a Missé em seus braços. Não chores, meu bem. Faz de conta que eu morri. Amanhã vou te esperar lá no outro mundo. Manuel segurando-o pelo braço no momento de passar a porta. Faz-me um favor? Qual? Aceite o pombo como lembrança da primeira vez que nos vimos, há cerca de 10 anos. Não se dirá que Manuel Canho separou um gaúcho de seu melhor amigo. O mais, o dinheiro e a mulher, acha-se a cada canto.
Porém, o cavalo que nos entende e se liga ao nosso destino no trabalho e na guerra, na vida e na morte, este, uma vez perdido, custa achar outro. Quando se acha? Senhores, boa noite. Dirigindo esta saudação às pessoas presentes, o canho ganhou a rua. Tinha dado alguns passos, quando um vulto deslizou na sombra e aconchegou-se a ele. Que sorriso de desprezo perpassou nos lábios do gaúcho. É mulher, murmurou ele. O temporal que ameaçava desde o princípio da noite estava prestes a desabar. As serras de nuvens negras, amontoadas no horizonte, começavam a inflamar-se. A luz crébra e lívida dos relâmpagos, a vila adormecida assomava com o espectro de uma ruína no foco de um incêndio. Voltando-se nesse momento, viu a mulher de longe um vulto que o seguia. Com a mão convulsa, travou do braço do gaúcho e levou-o por diante até sumirem no fim da rua. Tinham os dois chegados a uma das extremas da vila, em um lugar ermo, onde a escarpa íngreme do terreno formava um barranco profundo. Manuel passou o braço pela cintura da mulher, mas naquele momento aquele seio arquejou, estalando num soluço. Afastou-se o gaúcho rapidamente, arredando com um movimento brusco o talhe da moça. Com esse movimento, abriu-se a mantilha, que, deslizando sobre os ombros, deixou descoberta a cabeça da desconhecida. Rasgava-se nesse momento um relâmpago que iluminou o belo rosto de Catita. Manuel ficou imóvel em face da aparição incompreensível. Entretanto, os relâmpagos sucediam-se e, no meio dessa auréola deslumbrante, ele via aquele mesmo olhar que, 3 anos antes, o fascinara e desde então cintilava nas sombras de sua alma. Dominando afinal aquele encanto, o gaúcho quis afastar-se. Porém a moça tomou-lhe o passo, cruzando as mãos para suplicar-lhe que não a deixasse. Catita assistira a toda aquela cena da taberna. E fora com o coração ralado de ciúmes que ela acompanhara Manuel para impedir o seu encontro com a missé. Manuel, balbuciou a moça. As palavras expiraram no lábio trêmulo, mas desfolhando-se num sorriso que enlevava. O gaúcho lançou um olhar para o barranco. Era um precipício. Mas não estava ali em face outro mais perigoso? Não se abria diante dele no sorriso fascinador daquela mulher nenhuma voragem para sua alma? Travando do galho de uma árvore, Manuel arremessou-se e desapareceu na espessura da folhagem. Catita caiu de joelhos. Ao grito que rompeu-lhe do seio, acudiu uma pessoa. Era Missé, que a tinha seguido de longe.